2 irmãos foram presos ao jogar um carro contra uma delegacia de polícia de Planaltina de Goiás, no Distrito Federal. No momento da colisão, diversas pessoas estavam na entrada principal da delegacia, mas ninguém ficou ferido. O motorista foi detido no local. O passageiro tentou fugir a pé, mas também foi preso. Minutos antes, um dos irmãos havia tentado registrar uma ocorrência na delegacia, mas como estava bêbado, os policiais não conseguiram atendê-lo. Frustrado, ele saiu do local, buscou o carro com o irmão e avançou contra o distrito policial. Um homem que portava uma arma de brinquedo morreu depois de ser baleado por um policial militar na região central de São Paulo. O caso aconteceu em frente a uma casa noturna no bairro do Bom Retiro e foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem de camiseta preta do outro lado da rua discutindo com um grupo de pessoas. Entre elas, uma mulher com uma criança de colo. Enquanto ele gesticulava em direção às pessoas na calçada, o policial apaisana Diego Ferreira de Souza, que fazia a segurança da casa noturna, acompanhava tudo à distância. Quando o homem colocou a mão na cintura para pegar o que seria uma arma de brinquedo, o agente apontou o revólver e disparou 2 vezes. Depois, atravessou a rua e se aproximou do homem já caído no chão para pegar a suposta arma. O baleado, identificado como Marco Mendes do Nascimento, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Um policial militar está sendo investigado por supostamente adulterar a placa de um carro para prender um homem flagrante no interior de São Paulo. Os registros são do dia 9 de outubro, mas foram divulgados recentemente. O militar vai até a frente do carro, se agacha e parece mexer na placa. Momentos depois, apreende o veículo sob suspeita de adulteração. O problema é que imagens de um radar na rodovia Fernão Dias captaram, pouco antes da abordagem, o carro com a placa original. O motorista alega que a prova foi forjada pelo agente. A Polícia Militar informou que o condutor foi preso em flagrante por suspeita de estelionato e adulteração. No carro foram apreendidos um bloqueador de sinal de GPS, uma tesoura e fita isolante. Os vídeos e a denúncia feita pelo suspeito estão sendo investigados. E mais um caso de violência envolvendo a Polícia Militar foi registrado no centro da capital paulista. Um PM foi flagrado pisando na cabeça de um motorista de aplicativo durante uma abordagem. Uma testemunha gravou o momento da agressão. É possível ver um policial imobilizando o motorista de aplicativos, enquanto o outro PM pisa na cabeça dele e aponta uma arma para mulheres que tentam se aproximar. Afasta, meu! Não vou parar de novo, não! Segundo o boletim de ocorrência, o motorista ultrapassou uma viatura e avançou o semáforo vermelho. Os PMs deram ordem de parada, que não foi obedecida, dando início a uma perseguição. O motorista parou e saiu do carro, mas teria resistido à abordagem, agredido os policiais e, ao ser colocado na viatura, ofendido os PMs com palavras racistas. O teste do bafômetro confirmou o consumo de álcool. Nas últimas semanas, vários casos de violência praticada por policiais em São Paulo ganharam repercussão. Em um deles, um PM arremessa um homem de uma ponte na Zona Sul. Em outro, um policial mata um estudante de medicina que havia dado um tapa em uma viatura também na Zona Sul. Neste outro, um policial agride uma idosa e dá um mata-leão em um homem durante uma abordagem em Barueri, na Grande São Paulo. E imagens divulgadas hoje mostram um policial dando um soco no rosto de uma mulher durante uma abordagem no interior do estado. Diante da repercussão dos casos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mudou de postura e passou a defender o uso das câmeras corporais nas fardas dos agentes. No modelo recentemente contratado pelo governo, a gravação pode ser acionada pelos policiais ou remotamente por um centro de operações. O ministro Barroso também estipulou divulgação de dados, recomposição do número de câmeras para o mínimo de 10 mil equipamentos, o fornecimento de informações sobre os processos disciplinares por descumprimento do uso das câmeras corporais e a apresentação mensal de relatórios sobre o andamento das medidas. Na decisão, o ministro Barroso disse que os fatos novos relatados apontam para o não cumprimento satisfatório dos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo quanto à efetivação da política pública de uso de câmeras corporais pela polícia.
Ontem, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado e determinou o uso obrigatório das câmeras corporais em operações em São Paulo. Essas gravações devem ser feitas de maneira ininterrupta, até que se comprove a efetividade do sistema de acionamento remoto. Em nota, a assessoria de imprensa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, informou que o Estado ainda não foi intimado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim que isso ocorrer, analisará o caso e as medidas cabíveis. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um motorista de aplicativo suspeito de importunação sexual e tentativa de estupro contra uma passageira. A jovem gravou o homem se masturbando durante a corrida. Ela contou também que o motorista teria parado o veículo e tentado estuprá-la. Neste momento, a mulher disse que conseguiu abrir a porta e fugir. Na delegacia, Fabiano Mascarenhas Rangel de Souza negou o crime. Ele disse à polícia que estava com fortes dores abdominais. Um intenso tiroteio bloqueou o trânsito nas principais vias expressas do Rio de Janeiro. 10 suspeitos foram presos, 2 morreram. O tiroteio assustou moradores do Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense, e quem passava pela Avenida Brasil, linha vermelha e linha amarela. Algumas pessoas tentavam se proteger entre os veículos. Estava passando aqui, levando passageiro, começou a tiroteio, começou a dar tiro. Aí a gente parou aqui para poder se proteger, porque não teve como ir para frente. Outras se escondiam atrás da mureta das pistas. Tá indo trabalhar? Trabalhar, estamos para Niterói. Carreta vazia aí. Teve gente que precisou da ajuda de um policial para conseguir passar em meio ao fogo cruzado. Linhas de ônibus que passam pela região foram alteradas. 4 unidades de saúde e 44 escolas suspenderam o funcionamento. A troca de tiros foi consequência de mais uma fase da operação das polícias civil e militar contra traficantes do Comando Vermelho que controlam o conjunto de favelas. 10 suspeitos foram presos, 2 morreram e outros 2 ficaram feridos. Em certo ponto do Complexo da Maré houve uma reação sim, quando a polícia chegou, mas foi contornada, nós conseguimos adentrar a comunidade e atingir lá os nossos objetivos, que são as residências, supostas residência dos alvos. Drogas apreendidas, muitos telefones roubados, que a gente acredita que sejam utilizados também na prática de outros crimes. Os agentes também procuravam Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como Motoboy, e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, apontados como lideranças da facção criminosa. De acordo com as investigações, os 2 são envolvidos em roubos de cargas e veículos, além do sequestro de vítimas, que são mantidas em cativeiro mediante exigência de pagamento para resgate. Eles também são responsáveis por clonagem e desmanche de carros para a venda de peças. Segundo a polícia, Motoboy e Alvarenga seriam aliados de Edgar Alves Andrade, o Doca, alvo em uma fase anterior da operação realizada na semana passada no Complexo da Penha, também na Zona Norte. O trio continua foragido. Dobrou o número de pessoas que foram retiradas de casa depois que parte de uma pilha de rejeitos de minério desmoronou em Conceição do Pará, no interior de Minas Gerais. Imagens feitas na manhã de hoje mostram a extensão do deslizamento que soterrou ruas, 7 imóveis e um posto de combustíveis. O número de pessoas que estão desalojadas subiu de 67 para 134. São moradores de 21 residências que estão na área que seria atingida em caso de rompimento da pilha de rejeitos de minério, de propriedade da mineradora Jaguar. A comunidade foi retirada no sábado por causa do risco de colapso da estrutura. Ninguém ficou ferido. Fiscais da Agência Nacional de Mineração interditaram e suspenderam todas as atividades da Jaguar. Foi determinada a implantação de um plano de ação que inclui monitoramento dos rejeitos, obras de estabilização e medidas de proteção ambiental e comunitária. A mineradora disse em nota que trabalha com as autoridades para reduzir os impactos e que está dando assistência aos atingidos. Agora o Igor Silveira traz a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Igor. Por aqui, continua chuvoso o tempo nesta terça-feira?
Vamos lá, continua assim, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Não só no Sudeste não, viu? Em grande parte do país o tempo fica chuvoso com tempo instável. Em toda essa área mais escura aqui do mapa. No Sul, a chuva ela começa a perder força, mas ainda pode cair em forma de pancadas em algumas regiões. Aqui em São Paulo o tempo vira bastante, tem previsão de chuva, inclusive nesta madrugada em algumas regiões. E por isso, amanhã, olha, a máxima não passa dos 25 graus. Na quarta-feira, 23 de máxima. Na quinta, começa a subir para 25 e na sexta-feira, 27 graus de máxima. No Rio de Janeiro, tem previsão de chuva forte, volumosa e pode vir acompanhada de trovoadas. Os termômetros por lá ficam na casa dos 33 graus. Belo Horizonte, marcando 34 de máxima, também tem previsão de chuva. E em Vitória, no Espírito Santo, 36 graus e por lá não deve chover. Agora, no interior e no litoral nordestino, o sol está garantido e por lá não tem previsão de chuva, como a gente acompanha aqui no mapa. Quanto às temperaturas, as máximas, olha, podem chegar na casa dos 33 graus amanhã em Salvador. Na região norte, apesar da previsão de chuva a qualquer hora do dia, os termômetros registram 36 de máxima amanhã em Manaus. No centro-oeste, 35 em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. O relator da regulamentação da reforma tributária, senador Eduardo Braga, incluiu as armas de fogo na lista de produtos que vão pagar mais impostos. O senador apresentou hoje o texto à imprensa. O projeto define a aplicação do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, IS, tributos criados pela reforma tributária promulgada no ano passado para substituir gradativamente PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. O texto já foi aprovado pela Câmara. O senador Eduardo Braga manteve a isenção para carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves adicionada pelos deputados. Também foi mantida a contribuição menor para medicamentos e o cashback, que é a devolução para famílias de baixa renda do imposto cobrado na conta de luz e do gás de cozinha. O senador acrescentou à lista os serviços de internet e telefonia. Eduardo Braga propôs ainda uma trava na alíquota total a ser cobrada, de 26,5%. Se a soma das alíquotas for superior ao limite, o Poder Executivo terá de mandar um projeto de lei ao Congresso para a diminuição dos tributos. Outra mudança foi a inclusão das armas de fogo e munições na lista de produtos que vão pagar um imposto maior, o imposto seletivo, apelidado de Imposto do Pecado. Eu não colocaria minha cabeça no travesseiro com tranquilidade, é o que eu procuro fazer ao longo de toda a minha vida, se eu não manifestasse claramente a minha posição. Não é possível que num país onde a gente mata mais gente do que numa guerra por ano, por assassinato com arma de fogo, é sensato a gente reduzir carga tributária. A proposta ainda precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado e depois no plenário. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, já sinalizou que quer concluir a votação da proposta ainda nesta semana. E aí, a depender das alterações, a reforma tributária vai precisar passar de novo pela avaliação dos deputados. O relator no Senado acredita que as mudanças feitas por ele vão ter impacto positivo na redução da carga tributária e da sonegação. Todas as mudanças do Senado representam 0,13% de impacto. Então, eu acho que a redução na alíquota padrão será muito maior do que 0,13%. Em um momento de articulação entre Executivo e Legislativo para aprovar a proposta de corte de gastos, o mercado financeiro elevou a previsão de inflação para 2024 de 4,71% para 4,84%, acima do limite da meta do governo para este ano, que é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. A estimativa para o Produto Interno Bruto ficou em 3,39%. E a previsão para a taxa Selic, neste ano, foi para 12%.
Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da Advocacia Geral da União para rever as novas regras para o pagamento das emendas parlamentares. Dino argumentou que a decisão atende aos princípios de transparência e rastreabilidade. No recurso, a AGU pediu ao STF que considerasse uma lei complementar sancionada em novembro para corrigir os problemas apontados pela Corte. Uma das solicitações impostas seria a alteração do trecho que exigia a apresentação de plano de trabalho para as chamadas emendas PIX. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do ex-deputado federal Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de calúnia, homofobia, atentado ao exercício dos poderes e incitação ao crime. Moraes também determinou o pagamento de R$200 mil em multa por danos morais coletivos. Roberto Jefferson foi denunciado por incentivar a invasão do Senado e ataque a senadores e explodir o Tribunal Superior Eleitoral. O empresário Jorge Gerdau lançou em São Paulo o livro que conta a trajetória pessoal e profissional dele, destacando fatores que o tornaram um dos mais importantes empresários da indústria do aço em todo o mundo. A busca, os aprendizados de uma jornada de inquietações e realizações. Na obra, Jorge Gerdau apresenta lições que nortearam a sua essência e constante busca por excelência. A minha preocupação é justamente caracterizar essa dimensão de atividade empresarial e a dimensão da atividade social. No livro, o empresário indica 23 palavras que conduziram a vida dele. Tem 2 palavras-chave, né? A primeira, respeito, e a última, amor. As coisas que se constroem no nível de respeitabilidade que você cria com todas as relações, com o operário mais simples no campo político, em qualquer campo, cliente, fornecedor, etc. E o amor. Tudo que você faz com amor, você consegue ser profundo e faz com profundidade, com grandeza. A obra de 176 páginas também revela a atuação de Gerdau na sociedade civil e o seu engajamento para promover o avanço do Brasil. O empresário foi fundador do movimento Brasil Competitivo e da ONG Todos pela Educação, que se consolidou como uma das maiores referências em formulações de políticas públicas educacionais do país. O sistema econômico, sem uma integração social, não se justifica, não se explica, e o investimento, a dedicação social é que possibilita na educação, saúde, etc., a potencialização econômica. Minas Gerais vai ampliar o teste do pezinho para recém-nascidos. O exame realizado pelo SUS é muito importante para identificar doenças infecciosas, metabólicas e genéticas logo nos primeiros dias de vida dos bebês. A filha de Eduardo foi diagnosticada com uma doença rara no 3º dia de vida. Graças a Deus, as pessoas que vêm correndo atrás disso aí conseguiram ampliar aí esse teste do pezinho, fazer o teste do pezinho ampliado. Se não fosse, a gente não ia saber. A menina segue internada em Belo Horizonte e aguarda uma medula compatível para passar por um transplante. O pensamento da gente é só voltado para ela, para que Deus abençoe logo e que ela saia dessa logo e venha para os bracinhos da gente, né? Até 2021, Minas Gerais realizava a triagem do teste do pezinho para apenas 6 doenças. A ampliação começou em 2022. A partir de fevereiro do ano que vem, o número de enfermidades que podem ser identificadas vai passar de 23 para 60. O estado é o primeiro do país a contemplar todos os grupos de doenças raras previstos na lei federal. Obviamente, essa construção leva mais tempo, né? Porque a capacitação não é de uma hora para outra, temos que aumentar a formação desses profissionais para que, de fato, essa rede seja aquela rede ideal. O teste é feito a partir do sangue coletado do calcanhar dos bebês entre o 3º e o 5º dia de vida. Em Minas, todas as unidades básicas de saúde dos 853 municípios do estado realizam o exame. O material é encaminhado para a Faculdade de Medicina da UFMG, que analisa em média 1.000 amostras por dia. O laboratório responsável vai adquirir novos equipamentos. Nós estamos aí aguardando já o resultado das importações, trabalhando no sentido de cumprir esse compromisso que da Secretaria de, no primeiro semestre, todas as 60 doenças previstas estarem sendo
triadas. O diagnóstico precoce de doenças raras em recém-nascidos amplia as opções de tratamento, ameniza os sintomas e proporciona mais qualidade de vida aos pacientes e às famílias. O teste do pezinho do pequeno Miguel, feito há quase 3 anos, identificou uma doença rara no sangue. Ele tem alergia a corantes de alimentos e medicamentos. Essa questão da descoberta no início, para poder fazer o tratamento correto, para não ter complicações graves, foi muito importante. Para a gente poder saber como lidar e como tratar e o que ele pode comer, o que ele não pode usar. E a Secretaria da Saúde do Ceará investiga a morte de um bebê de 1 ano. A menina suspeita é que a menina tenha sido infectada por uma ameba super rara, conhecida popularmente como comedora de cérebros. Um caso até então inédito no Brasil. A família levou a criança de 1 ano e 3 meses até uma unidade básica de saúde com sintomas como vômitos e dores de cabeça. Quando o quadro se agravou, ela foi transferida para este hospital público em Fortaleza e morreu 7 dias após a primeira consulta. Inconformada, a família pediu uma investigação sobre as causas da morte. Uma autópsia na menina identificou a presença de uma ameba rara por meio de um tecido cerebral em uma lâmina. Foi então que a Secretaria de Saúde enviou uma equipe de patologistas até a casa onde morava a bebê, na zona rural de Caucaia, na região metropolitana. Após coletas, foi encontrado o protozoário na cisterna da residência da família. Uma das hipóteses é de que ela tenha aspirado pela narina a água contaminada durante o banho. Era muito importante descobrir naquele momento a causa realmente de uma meningoencefalite tão agressiva. E foi a partir dessa autorização da realização da necrópsia e da observação das lâminas que são feitas do encéfalo, né, tecido cerebral, que o patologista viu ali na lâmina. E, de fato, foi encontrada a Glera fowleri na água da cisterna e foi encontrada também tecido cerebral, inclusive com a descrição da espécie. Os sintomas da doença são comuns a outras enfermidades, como febre alta, dor de garganta e dor de cabeça. Os especialistas afirmam que em humanos a ameba entra pelo nariz, chega até o cérebro e ataca os tecidos do órgão. Nos Estados Unidos, de onde é a vasta maioria dos registros, apenas 4 de 164 infectados sobreviveram à ameba, uma letalidade de 97,6%. O secretário de Saúde do Ceará reforça que, apesar de ser uma doença grave, é considerada também muito rara. Não, a gente não pode deixar de entender a raridade. É um evento, né, foi informado pelo Ministério da Saúde como um evento inusitado e muito raro. Ele não vai deixar de ser raro. Um arquiteto foi morto quando chegava à igreja para assistir a uma missa na zona norte do Rio de Janeiro. A imagem de uma câmera de segurança mostra quando a vítima chega e tenta entrar na garagem. O motorista é abordado por 2 homens em uma moto. O carro faz um movimento para trás e, nesse momento, um dos bandidos dispara. Eles fogem e o veículo bate. O arquiteto Esteve do Nascimento, de 43 anos, foi atingido na cabeça e não resistiu. O caso aconteceu na noite deste domingo, no bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Esteve estava chegando de carro na igreja para assistir a uma missa. A Delegacia de Homicídios investiga a motivação do crime. Criminosos armados com fuzis fizeram motoristas e funcionários reféns durante um assalto a um pedágio em São Vicente, no litoral de São Paulo. A ação foi gravada por câmeras de segurança da concessionária Ecovias, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, e também por celulares dos motoristas. De acordo com a polícia, 5 bandidos invadiram a pista com dinamites, enquanto outros 4 permaneceram do lado de fora, parando os motoristas e mantendo os reféns. Os explosivos foram usados para tentar abrir o cofre do pedágio localizado no prédio da administração. Por causa da forte explosão, um dos suspeitos morreu e outro ficou gravemente ferido. Os assaltantes fugiram no carro de um dos reféns sem levar o dinheiro. Os funcionários da concessionária e os motoristas não ficaram feridos. Obrigado por sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.